Hoje, no nosso curso de Arduino, nós vamos aprender sobre o módulo RF433, o módulo de radiofrequência 433. Então, de certa forma, nós vamos aprender mais uma maneira de trocar dados, trocar informações entre Arduinos. E assim como nós vimos no módulo de Bluetooth, também nesse módulo vai ser uma comunicação sem fio, já que o nosso módulo trabalha com radiofrequência. Se você é novo aqui no canal, eu sou o Bruno, esse é o CFB Cursos, o seu canal de cursos de tecnologia no YouTube. Então agora vamos para a prática, que tem muita coisa para a gente aprender sobre o módulo de radiofrequência. É logo depois da vinheta, roda aí! Muito bem, pessoal, então vamos lá. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre o módulo RF433, que na verdade é um conjunto de dois módulos, onde a gente tem um transmissor e um receptor de radiofrequência, né? O RF, aí, no caso, é a abreviação de radiofrequência, e o 433, que é a frequência, a faixa de frequência com que esses módulos trabalham. O quadradinho, que é o transmissor, ok? E o retângulo é o receptor. E as características aqui são as seguintes. No caso do transmissor, ele opera, os dois, né, ambos operam na faixa de 433 MHz. Ele opera com uma voltagem de 3.5 a 12 volts, então ele pode ser alimentado dentro dessa faixa, certo? E no caso do receptor, aí é 5 volts, tá bom? A pinagem é dados, então os dados que serão transmitidos, eu vou ligar esse pino aqui diretamente a uma porta do Arduino, que eu quero fazer a transmissão. O do meio é a alimentação e o da direita é o ground. E a gente ainda tem aqui o pininho da antena. No caso, se for uma distância curta, não tem necessidade da gente colocar a antena, tá bom? Então é um módulo que trabalha numa faixa de frequência aí de 20 a 200 metros. Se ele for alimentado com 3.5 sem antena, ele vai estar na faixa aí dos 20 metros de transmissão. E ele tem um alcance máximo de 200 metros, mas para isso ele precisa estar sendo alimentado com uma tensão maior, ok? Aproximadamente aqui os 12 volts. E, obviamente, que ele vai precisar de uma antena para fazer essa transmissão. No receptor, a gente tem aqui o pino da antena, essa bolinha aqui, tá vendo esse furadinho aqui. Eu tenho a alimentação de 5 volts, os dois pinos do meio são os pinos de dados, e o pino da direita é o pino de ground, o GND. Quanto à montagem, nós vamos montar da seguinte maneira. Vamos primeiro aqui ao transmissor. Nós vamos utilizar dois Arduinos, tá? Um Uno que vai fazer a transmissão e o Mega que vai receber os dados aí pelo módulo de recepção. Então, a montagem é muito simples. Eu vou alimentar aqui no meio com 5 volts, ok? Na direita eu vou ligar no ground. E o nosso pino de datas eu vou ligar aqui no pino 8 do nosso Arduino Uno, tá bom? Então, os dados vão ser transmitidos do Arduino para o módulo aqui através do pino 8. Beleza? Muito bem. O receptor, ele funciona da seguinte maneira. A alimentação também vai ser aqui nos 5 volts do Arduino Mega, certo? O ground aqui na direita e a alimentação aqui dos 5 volts. Ó, 5 volts, ground, e o dado, o pino de dado, vai ser ligado aqui no nosso pino 5, no Arduino Mega, beleza? Então, essa é a montagem do receptor. Nós vamos precisar de uma biblioteca, que é essa aqui, ó, a VirtualWire, e eu vou deixar, obviamente, para download junto com os arquivos da aula. O site oficial da VirtualWire é esse aqui, ó, www.airspace/myken/arduino/virtualwire/index.html. Então aqui a gente tem toda a descrição, tem exemplos, tem o código, certo? Quem desenvolveu essa biblioteca foi esse engenheiro aqui, ó, o Mike Macaulay, certo? Aqui através do site vocês podem doar uma quantia aí para contribuir com o trabalho, certo? Com esse belíssimo trabalho aqui, que é a biblioteca Wire VirtualWire, né? Para poder trabalhar com a Wire. Então vocês têm aqui exemplos, tem aqui files,
os principais aqui, né, a Virtual Wire, onde tem os métodos, as funções que nós vamos utilizar. Então, aqui nós vamos utilizar função para enviar, que é o send, função para receber, que é o get, o set rxtxpin, tá vendo? Então, tem toda a descrição da biblioteca, das funções, está aqui no site oficial da biblioteca, tá bom? Então, com o arquivo zip, nós vamos precisar fazer a importação da biblioteca para o Arduino. Eu já adicionei. Quem ainda não adicionou tem que vir aqui em Sketch, incluir biblioteca, adicionar a biblioteca zip, né? Escolher o arquivo e ela vai ser adicionada aqui no Arduino, ok? Que é a biblioteca Virtual Wire. Então vamos fazer o include dela aqui, ó. Include virtualwire.h. Beleza. Aqui no setup, o que nós vamos precisar inicializar? Não é obrigatório iniciar o serial, tá? Fazer aqui, ó, serial begin 9600. Isso aqui é só se vocês precisarem fazer algum debug, mostrar alguma informação no console, ler alguma informação do console, ok? De resto, não tem essa obrigatoriedade de fazer essa inicialização, beleza? Tem algumas atualizações aqui. Deixa eu colocar para baixar aqui, enquanto eu vou falando, né, de servo, e a outra ali já está instalada, beleza, foi rapidinho, mais rápido do que eu imaginei. Voltando aqui para a nossa Virtual Wire, que é a biblioteca dos módulos RF433. Agora nós vamos inicializar o nosso módulo aqui, então no setup, nós vamos chamar a função VW, que é o de Virtual Wire, né, set TX, que é o pino de transmissão. Aqui a gente está programando o Arduino Uno, que vai fazer a transmissão, tá bom? Então, VW7TX pin, e a gente vai indicar qual pino que nós estamos conectados aqui com o módulo transmissor. De acordo com a nossa montagem, aqui, ó, transmissor, nós estamos ligando no pino 8, beleza? Joia, muito bem. Voltando aqui no código. Na sequência, nós vamos configurar a velocidade de transmissão, que é em bits por segundo. O nosso módulo transmissor trabalha a uma velocidade máxima de 4 KB por segundo, tá bom? Então é um módulo que tem uma velocidade bastante satisfatória, bastante interessante. Obviamente que a gente não precisa disso tudo. Nós vamos enviar, deixa eu ver aqui, a 2 KB, a 2000 bits por segundo, né? Não chega nem a 2 KB. Então nós vamos configurar com VW setup. E aqui a gente passa a velocidade em bits, aqui ó, bits por segundo, ok? Então 2000 bits por segundo vai ser a nossa velocidade de transmissão. Muito bem, nós vamos enviar o dado em forma de comando. Vai ser um char de uma posição só, que fica fácil da gente ler, fácil de utilizar. Vamos criar aqui ó, um char comando de uma posição somente. E nós vamos programar essa transmissão aqui no nosso loop. Vamos criar um tempo aqui também. Então, define TMP de, sei lá, de 2 segundos. 1, 2, 3, 2 milissegundos. Para a gente iniciar a nossa transmissão, nós vamos simplesmente chamar a função VW send, certo? E aqui eu preciso passar, eu tenho que converter, veja bem, de acordo com a nossa biblioteca aqui, ó, o VW send, vamos achar ele aqui, ó, VW send, precisa dessas informações aqui. Eu preciso do buff, esse buff aqui é o dado que vai ser enviado, notem que é em notação de ponteiro aqui, e o tamanho do dado que vai ser enviado, certo? Então, esse aqui é o padrão que a gente precisa fazer o envio. Vou copiar ali, vou colar aqui ó, em forma de comentário para a gente não esquecer. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é converter o nosso comando nesse tipo aqui, ok? E como que a gente faz isso? Utilizando uma operação
padrão aqui, ó, de cast, de typecast. Então, vou utilizar o dado seguido aqui da minha variável, do nome da variável que eu quero fazer a conversão, que é o comando. Na sequência, o que eu preciso? O tamanho, len, de lente, certo? O tamanho nós podemos usar o strlen, ou simplesmente o 1, né? Que é o tamanho que a gente está usando aqui. Ó. Se vocês quiserem utilizar strlen, certo? E colocar aqui o comando, que é o nome... Ah, não, no caso, deixa eu fechar aqui e verificar essa questão. Deixa eu salvar aqui na aula, deixa eu ver, aula Arduino 66. Esse aqui vai ser aqui, ó, aula 66. É o código do Uno que vai enviar. Muito bem. Salvando. Deixa ele fazer essa verificação do código aqui. E tá faltando um ponto e vírgula aqui, né? Ponto e vírgula. Vamos verificar se não tem mais nenhum errinho aqui. Você vai passar tudo. Acho que vai passar. Acho que não tem nada de errado aqui, não. Beleza. Ok. Já demorou aqui, então significa que vai passar. Então, fizemos aqui o comando de envio. O que a gente precisa fazer aqui agora é aguardar o envio. E a gente faz isso com o comando, com a função vw wait. Ok. Então, eu aguardo a transmissão dos dados. Na verdade, nós nem definimos o comando, né? É importante a gente fazer a definição do comando, tá? Porque o que eu estou enviando aqui? Nada, né? Eu só criei a variável, mas eu não falei o valor da variável. Importante isso, né? Então, antes, vamos colocar aqui um delay com o nosso TMP, ponto e vírgula, a cada 2 segundos ele vai fazer o nosso send. Mas nós vamos enviar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, comando na posição 0, ok? Vai receber o caractere A. Então, inicialmente, eu vou adicionar o caractere A e vou fazer a transmissão. O que deu aqui? VW8. Não, faltou o TX. Aqui, ó, é isso mesmo. É wait TX e wait RX. Faltou aqui, ó, underline, wait TX. Beleza? Nós vamos enviar o A maiúsculo para poder acender o LED da porta 13 e o A minúsculo para poder apagar o LED da porta 13. Então, vamos fazer essa verificação aqui. Ó. Se comando na posição 0 for igual a... Ok. Vamos colocar inicialmente aqui, ó, comando. Vamos atribuir aqui no setup comando A minúsculo. Ok? Então, se for igual a A, eu vou falar que comando nessa posição vai receber o A maiúsculo. Muito bem. Caso contrário, se ele já for A maiúsculo, eu vou adicionar o A minúsculo. Ok, beleza. Então, já defini. Ora, ele vai mandar o A maiúsculo, ora, ele vai mandar o A minúsculo. Tá bom? Isso a cada 2 segundos eu vou fazer essa transmissão aqui. O que nós precisamos fazer agora é passar esse código para o nosso Arduino Uno. Então, deixa eu fazer a conexão nele aqui. Liguei ele aqui, daqui a pouco a gente vê a montagem, tá? Vamos fazer a programação primeiro, daqui a pouco a gente vê a montagem aqui. Então, placa Arduino Uno, qual porta ele está ligado? Na COM3. E aqui nós vamos fazer a transmissão do programa para o nosso Arduino Uno. E já vamos à programação do nosso Arduino Mega, beleza? Vamos só deixar acabar de fazer o carregamento aqui. Muito bem, carregado, o nosso programinha já está carregado no Arduino Uno. Agora nós vamos para a programação do Arduino Mega. Então vamos lá, salvar como, vamos lá para a mesma pastinha, Arduino, aula 66, beleza? Esse aqui, o nome do arquivo vai ser aula, underline 66, mega, receber. Ok, vamos salvar.
E agora vamos à programação aqui do Arduino que vai fazer a recepção dos dados. Eu vou deixar as funções aqui, vamos diminuir aqui, colocar o código do lado de cá para a gente ir comparando, né? Vendo aqui um código que a gente vai fazer. Aqui é a mesma coisa, então nós precisamos fazer o import da biblioteca, beleza? Aqui, ó, VirtualWire, então vamos copiar, colar aqui no nosso código do Mega. Deixa eu ajeitar a janela aqui, beleza? Joia. Para receber, para recepção, nós vamos fazer... Aqui nós configuramos ó, o 7VW7TX, que vai transmitir. Esse aqui vai receber. Então, nós vamos usar aqui ó, o 7VW7RX, que tem o mesmo padrão ali. Então, também aqui no setup, então, VW7RX pin. Beleza. E o pino que ele está ligado, no caso aqui no nosso Arduino Mega, que vai ser o pino 5. Além, nós também temos que configurar a velocidade. Então, da mesma maneira aqui, ó, vamos utilizar inclusive essa mesma velocidade, estou copiando ali e colando aqui. E aqui nós vamos fazer a recepção. Um outro detalhe aqui, ó, esqueci de inicializar, gente, no caso do receptor, a gente tem que dar o start. Então, deixa eu só posicionar o Arduino aqui, que eu estou derrubando ele. Então, o VW VirtualWire underline RX underline start. Então, inicializei aqui o nosso receptor. O comando, a função que a gente vai utilizar para obter a mensagem, o que foi que está sendo transmitido, é esse aqui, ó, VW. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, para caber tudo aqui. Beleza, aqui e esse para cá. É esse aqui, ó. VW, cadê? Aqui, ó, get message. E notem aqui também que ele precisa desse padrão aqui, ó. Deixa eu até pegar ele aqui. VW get message, certo? Diminuir aqui. E vamos colar aqui, ó, para a gente não esquecer o que a gente precisa, né? A sintaxe dele. Então, nota, ele precisa de um buff e precisa também de um tamanho. Então, ele vai obter a mensagem. Precisamos criar, então, aqui aquele buff nesse formato aqui, ó. Vamos criar aqui, chamar ele de buff, né? Buff mesmo. Buff, para ficar igual, ok? E precisamos criar também o de tamanho que nós vamos chamar de bufftan. Pode ser? Aqui, ó. Copia, cola, bufftan. Tamanho do buffer. Aqui, nós temos que definir o tamanho do bufftan, do buff e do bufftan, certo? No caso do buff, a gente está enviando o comando aqui de tamanho de 1 mesmo, ok? Então, o buff é 1 e aqui também vai receber 1. Tá certo? Tem uma constante interessante aqui. Se a gente for enviar mensagem, aqui ó, VW Max Message Lane, a gente pode usar essa constante aqui e aqui, caso a gente esteja transmitindo uma mensagem, um texto, uma string, por exemplo, certo? Um char aí de um tamanho maior, então a gente pode fazer o uso desses dados aqui. E aqui nós vamos precisar dessas variáveis aqui, certo? Na nossa função VW_GetMessage. Então, vamos lá e vamos colocar o retorno desse VW GetMessage dentro de um if para a gente verificar. Vamos fazer isso aqui somente quando a transmissão foi executada. Então, aqui nós vamos passar a nossa variável buff, e aqui nós vamos passar, como ele já é um vetor, né, a gente não precisa colocar o ponteiro, o endereço aqui, certo? Porque ele já é um vetor. Agora, aqui precisa, né? O len aqui é um tamanho e aqui não está em forma de vetor. Então, a gente precisa passar que é o endereço. Então, endereço, ok, bufftan. Muito bem. E aqui, simplesmente, a gente vai verificar o que está sendo transmitido, que está dentro do buff, beleza? Então, olha só, se buff na posição 0 for igual a A,
Joia. O que vai acontecer? Nós vamos ligar o LED. Então, vamos colocar aqui um define, LED, vai ser o do próprio Arduino, então a porta é 13. Então, nós temos que inicializar aqui no setup com pin mode, porta LED output. Beleza. Então, se for igual a, nós vamos dar um digital write LED high. Ok, peraí, vírgula high. Caso contrário, vai ser um digital write o LED com valor low, que vai ser o LED apagado. Vamos fazer a transmissão do código. Vamos verificar aqui, né? Enquanto eu ligo aqui, conecto aqui o Arduino Mega. Beleza, já vi um erro aqui, ó, Start. Faltou um Tzinho, vamos verificar. Se não tem mais nada, não tem mais erro nenhum. Então, vamos configurar aqui, ó, para o Arduino Mega, aqui, ó, Mega ADK. Vamos ver a porta que ele está conectado, a porta 4. E vamos fazer agora a transmissão do código para o Arduino Mega. Beleza? Então, aqui a gente está transferindo para o Mega. E eu vou alimentar aqui, eu vou deixar o Uno alimentado com a USB e o Mega eu vou alimentar com aquele conjunto de baterias. Vamos partir para a prática e ver isso tudo aqui funcionando? Bora lá! Muito bem, pessoal, então vamos lá. Nossa montagem aqui, veja bem, eu tenho o Arduino Uno, que está conectado aqui no nosso módulo de transmissão, ok? E o Arduino Mega, que está conectado aqui ao nosso módulo de recepção, beleza? Então, o nosso pino de data do módulo de transmissão está ligado aqui, ó, nesse jumper laranjado, que está aqui na porta 8, digital 8 do nosso Arduino Uno. E o módulo de recepção, o pino data aqui da direita, esse jumper amarelo, está ligado aqui na porta 5, digital 5 aqui do nosso Arduino Mega. Beleza? Então, veja bem, o nosso código já está funcionando. O nosso Uno faz o envio aqui para o nosso módulo de transmissão. O nosso módulo, pelo sinal de radiofrequência, a antena que envia o sinal. A antena desse módulo capta o sinal. Notem que não tem nenhuma ligação aqui entre eles. O envio do sinal está sendo feito por radiofrequência mesmo. E comanda, de acordo com o nosso código, a ligar e desligar o LED do Arduino Mega. Tá aqui, ó, ligado, desligado. A cada 2 segundos ele faz o comando, né? O envio do comando. O Mega interpreta qual comando ele recebeu e toma a decisão de acender ou apagar aqui o LED da porta 13. Beleza? Então, essa aqui é a prática do módulo RF433 funcionando. Eu vou abaixar todos os jumpers aqui. Eu vou desligar, certo? Vou desligar aqui para não ter nenhum problema. Olha só, para a gente ver os detalhes aqui dos módulos, ok? Então, o módulo aqui de transmissão, igual a gente mostrou lá na fotinha, né? Que é o módulo de transmissão. E aqui o módulo de recepção. Deixa eu tirar os jumpers aqui. Está aqui o módulo de recepção. Beleza? Os únicos jumpers aqui, eles estão ligados nos respectivos Arduinos. Não tem outra conexão entre eles. Ok? Então, na aula de hoje, nós aprendemos a utilizar os módulos transmissor e receptor RF433. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.